Olá pessoal, aqui é Amanda Pichontekoski do Orientação do Alto e esse vídeo eu vou trazer algumas dicas sobre sinastria, principalmente com foco de algumas dicas para você ter um relacionamento bem sucedido, um relacionamento de sucesso, um relacionamento harmônico, um relacionamento que dure e que prospere, né? No sentido ali de ter bons frutos. Enfim, hoje em dia está cada vez mais difícil a gente ter exemplos de bons relacionamentos e até mesmo conseguir isso nos nossos próprios relacionamentos, né? Então, quem dirá encontrar por aí e assim por diante. Mas enfim, a astrologia ela é uma ferramenta fantástica que está presente em todas as culturas, civilizações antigas, em vários povos a gente encontra vestígios, né, de registros astrológicos, de observações de correspondência do movimento dos astros com eventos aqui na Terra. Isso se dava principalmente para os nobres, né, para os reis, como aconselhamento, tanto no sentido ali de situações que poderiam vir a acontecer, até mesmo quando um nobre nascia, ou quando o príncipe nascia, então como seria o destino e para que ele seria educado. Então tudo isso foi sendo popularizado, né? A popularização da astrologia é algo bem moderno, bem recente, ela demorou muito para ocorrer e hoje a gente encontra essa facilidade dentro da análise de personalidades e, consequentemente, de todas as áreas da nossa vida. Com os relacionamentos não seriam diferentes, né? Eu mesma uso muito para relacionamento, né? Eu brincava quando eu não era casada, eu brincava muito eu falava as verdades sobre as pessoas e falava, tá vendo? Por isso que eu não consigo um casamento, por isso que eu não namoro, por isso que eu não consigo ninguém. Porque é tanta coisa que a gente acaba sabendo sobre a pessoa que pode assustar tanto a gente mesmo quanto o outro, né? O outro fica até assustado, assim, nossa, como alguém sabe tanto sobre mim. E essa questão toda de revelações, de segredos, intimidades, de ver a essência da pessoa, realmente é assustador. E para quem, primeira dica já, para quem quer um relacionamento a longo prazo, gente, não tem como ficar mantendo segredinho e a intimidade, ela aprofunda o relacionamento. Então, quanto mais a outra pessoa sabe sobre você e você sabe sobre a outra pessoa, melhor mais profundo e mais sólido o relacionamento, tá? Quando se tem maturidade, porque sem maturidade, gente, não tem como. Bom, um dos conceitos mais básicos sobre sinastria é a relação elementar, ou seja, dos elementos. Os elementos são fogo, terra, água e ar. Mas antes dos elementos, a gente tem uma combinação dos humores. Os humores é o que precede os elementos, ou seja, calor, frieza, secura e umidade, porque tudo no mundo, teoricamente, se constitui desses humores. E esses humores são também os que delineam, né, aqueles que vão trazer uma delineação para os temperamentos. Então, cada ser humano é constituído de um equilíbrio desses humores, ou seja, um equilíbrio dos elementos. É muito diferente da gente estar falando sobre simplesmente, né, ali planetas nos signos, porque às vezes aquele planeta ele é de um humor e o signo é de outro e a casa é de outro e o aspecto é de outro. Então tem um pouquinho mais complicado do que isso. Então, a base da constituição do ser humano física, ela é humoral. E nem sempre vai ser algo tão explícito assim. Mas, além da constituição física, é óbvio, né? Um vai ter mais energia, o outro vai ter menos energia, um vai ser mais quente, o outro vai ser mais frio, um vai ter mais problemas com invernos, lácteos, iogurtes e coisas do tipo. Outros pode ser que tenham um probleminha com pimenta, canela, cravo. E isso, gente, não tem problema, tá? A questão do temperamento, ela, pra astrologia, ela é constitucional no sentido biológico e físico, mas ela também se aplica na constituição da mente, da mentalidade. E esse é um dos pontos que eu vou focar um pouco mais nesse vídeo. Além de simplesmente, Vênus com trígono com não sei o que lá, e Lua com trígono não sei o que lá. Gente, é um pouco mais profundo do que isso. E para se ter sucesso no relacionamento, para um relacionamento dar certo a longo prazo, é fundamental conhecer esses conceitos. Então, o primeiro passo é compreender que você é um ser único, que tem a constituição física, que tem a constituição mental, que tem um passado, que tem uma história familiar, que tem um padrão emocional e que tem oscilações, ou seja, o mesmo padrão emocional que eu tinha quando criança, graças a Deus, não é o mesmo que eu tenho como adulta. Então, eu sou
sou um ser complexo, eu tenho valores complexos, eu tenho ambições complexas e, consequentemente, meu marido também tem. Então, compreender que você é um ser único e complexo e compreender que quem você tem interesse também é fundamental e que cada pontinho desse universo inteiro é importante e ter uma postura de abertura para os relacionamentos. Como você tem abertura para os relacionamentos? Sendo uma pessoa adulta, ou seja, não tendo uma demanda infantil, uma carência, uma falta. É claro que, de uma certa forma ou outra, todos nós temos traumas e situações para superar. Só que toda vez que emerge esse trauma, emerge essa demanda infantil, você está afastando o seu relacionamento e entrando na fórmula da criança, tá? Então isso não é muito saudável, não é muito bom. É algo que precisa ser resolvido, ou pelo menos ter uma postura de comprometimento de resolução disso. Tá? Então, superando esse assunto, né? A gente já passou por isso, já entendeu que o básico, a gente vai ter outros 3 pilares, tá? Eu lembro que uma psicóloga falou pra mim, né? O relacionamento é um banquinho, pro banquinho ficar de pé, ele tem que ter pelo menos 3 pernas, tá? Não adianta um banquinho de 2 pernas, ele não vai ficar de pé. Então, o tripé, que é pra ficar de pé, vai ser o seguinte: amizade, atração e visão, objetivo a longo prazo. E de fato, gente, para que algo dê certo, dê frutos e tenha uma durabilidade, para que tenha sequer um relacionamento, é importante que você se dê bem, você se comunique com essa pessoa, você tenha atração por essa pessoa, que é o que discerne uma simples amizade de um relacionamento, né, de um pouco a mais, uns benefícios ali, e, obviamente, consequentemente, o que motiva a continuar esse relacionamento. Então, esse terceiro ponto, ele é o mais forte e é o que envolve os objetivos e envolve também os valores, tá? E eu vou falar em astrologuês tudo isso para vocês também. Então, gente, relacionamentos são um equilíbrio entre o que nós somos e o que nós precisamos desenvolver. Por hora, nós vamos atrair pessoas que são muito parecidas com a gente e, por outro momento, nós iremos atrair pessoas que são muito diferentes de nós. E nunca vai ser 100% um, 100% o outro, tá? Eu vejo que eu e meu marido mesmo somos muito parecidos em vários aspectos, em outros nós somos completamente diferentes, né? Tanto que ele detesta aparecer, eu também não gosto muito, mas eu faço o esforço, eu consigo, né? Ele é muito mais pessimista e ele é muito mais sério, ele é muito mais certinho e tem que ser daquele jeito. E eu sou mais tranquila com imprevistos, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, né? E é engraçado porque ele é mais bem-humorado do que eu tendo a ser, por mais que eu seja mais otimista, eu sou bem mais ranzinza e reclamona que ele. Então, assim, é uma coisa que é diferente, né? Um parece muito diferente em comparação com o outro, mas se a gente for ver numa média geral, nós temos os mesmos valores, tá? E dentro dos mesmos valores eu falo sobre religião, criação de filhos, objetivo de vida, enfim, é o que mantém um relacionamento a longo prazo, tá? Então isso é muito, muito, muitíssimo importante. E tem sim como a gente vê algumas pistas sobre isso no mapa. Inclusive sobre ver isso no mapa, o pessoal volta e meia me pergunta, né? Amanda, como foi pra você ver o mapa do seu marido pela primeira vez? E qual foi o react do seu marido quando ele viu o seu mapa? Porque assim, meu marido, ele entende muito de astrologia, né? Ele tem doutorado em semiótica, simbolismo, né? Semiótica. Então ele tem um raciocínio simbólico, assim, fantástico. Ele me abriu os olhos para várias coisas, me deu várias dicas, justamente por conta de uma dessas graduações, né? Ele tem várias outras, mas enfim, uma dessas é que ele entende de astrologia, do simbolismo astrológico muito bem. Então eu passo para ele as técnicas, ele vai reforçando com um repertório simbólico. É muito fantástico. Então, ele, quando viu meu mapa, consequentemente, ele entendia alguma coisa também, né? Ele entende alguma coisa, ele até faz alguns entendimentos com astrologia. E, assim, pra ser sincera, eu acho que ele ficou com muito mais medo, porque ele já gostava de mim, né? Então ele ficou com medo de eu não gostar do mapa dele, ele me deu uma explicação gigantesca. Ele, olha, não se assusta com o meu mapa, porque mesmo que eu tenha 2 maléficos no ascendente, meu mapa, ele, né, tem escorpião, é Áries, é não sei o que lá, mas olha, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou do bem, tá? Eu sou do bem, eu juro que eu sou do bem. Porque a maioria das pessoas tem essa
fama, né? Essa coisa de colocar os signos com essa roupagem ali de signo do bem, signo do mal, signo bom, signo ruim, né? E não é assim que funciona, né? Vocês já estão carecas de saber, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não trabalho dessa forma de jeito nenhum. Então ele tava mais com medo do que realmente com sentido de estar com medo. Mas enfim, então quando eu olhei o mapa dele eu achei muito, na verdade, interessante. Falei, uau, que pessoa forte. Eu achei muito forte o mapa dele, muito marcante, porque justamente são signos marciais, então ele tem muito Marte no mapa dele, a motivação primária, a mentalidade, é muito, 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 muito Marte, não é fogo necessariamente, mas é Marte, né, Escorpião, Áries, Sol em Áries, Marte em Escorpião, então tem muito essa ênfase, né, da luta, do significado de Marte, né, que vocês entendem, e o Saturno que tem essa firmeza, essa questão de colocar um limite ali. Então, sinceramente, eu não fiquei preocupada, assim, nossa, coitada, porque o Marte, blá, 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 e não achei que eu corresse algum tipo de risco, né? E quando eu conheci ele, na verdade, me contratou para fazer a análise do mapa dele. Mas ele já tava com segundas intenções, tá, gente? Não vou mentir, não, ele tava com segundas intenções, porque na consulta, a primeira coisa que ele falou foi que ele ia casar comigo. Olha só que maluco. Só que eu, né, dando uma postura profissional, eu não dei bola. Então, por isso que eu não tava preocupada com o que ele achava ou deixava de achar do meu mapa, e eu, sinceramente, nem lembro o que foi, né? Mas o meu marido, ele tem uma essência de educação e de finesse, ele é um cavalheiro, um gentleman, né? Então eu não acho que ele tenha ficado nossa, uau, entendeu? Ele é muito fino, então ele é discreto, ele brinca, claro, ele é bem brincalhão, mas ele não sai falando as coisas assim, do nada, sabe? Então eu acho que quando ele ficou sabendo do meu mapa foi junto com meus problemas, que eu já falei, olha, você não quer casar comigo não? Porque eu sou uma pessoa muito problemática, entendeu? Então eu já contei tudo pra ele do que ele precisava se preocupar e por que talvez não fosse dar certo, porque eu tava numa fase meio perdida da vida, tava meio me ajeitando ainda. Falei, olha, você quer mesmo essa dor de cabeça, entendeu? Então não teve muita situação. Mas de qualquer forma ele insistiu, falou que queria mesmo e deu certo porque eu compreendi a essência dele, assim como ele compreendeu a minha essência. Nós somos sinceros desde o começo e compreendemos que nós temos muitas semelhanças, principalmente no que é fundamental e essencial, que seria religião, valores, visão de criação de filhos. Sobre criação de filhos, gente, desde como que vai ser o sistema de educação, de ensino, como vai ser a punição ou recompensa, como que é a questão de lidar com a saúde dos filhos, entendeu? Então, desde as primeiras vacinações, que tem visões diferentes, gente, não tem como. Até mesmo se tiver uma febrinha, a gente vai levar no hospital ou a gente vai tratar em casa? Como é que vai ser isso aí? O que você conhece sobre o assunto? Então, tudo isso é muito importante. Até vamos já introduzir uma religião ou não vamos? Vamos ter filhos ou não vamos ter filhos, né? Então também tem isso. Então todos esses detalhes que são a base, são fundamental, o que é inegociável para você, porque é muito importante. Até o mesmo fato de ele acreditar, não só acreditar em astrologia, mas entender a astrologia é um ponto muito importante. E não só eu me interessar pelo trabalho dele, como saber conversar também sobre o trabalho dele, né? Um 12, ele tem, né, sabe 1000 coisas, enfim, eu tento, né? Eu tento correr ali para alcançar. Um dia eu chego lá e consigo... não, né? Eu consegui conversar dos mesmos assuntos. É muita coisa que ele sabe. Então, toda essa base do que é fundamental é muito importante. Desses valores, da religião, do que você quer desenvolver na sua vida, e são conversas que, por mais que a gente encontre alguns elementos no mapa, então da questão de eu e ele sermos muito firmes, marciais, eu e ele somos práticos, objetivos, eu e ele somos bem planejadores, eu e ele somos bem ativos, então são coisas assim que é óbvio que no mapa a gente consegue ver a questão também dos valores, né? Tanto eu quanto ele, a gente tem essa valorização religiosa, a gente tem essa valorização do simbolismo, nós temos gostos parecidos nesse aspecto, mas é claro, a religião em si é uma coisa que você vai ter que conversar. Esses pequenos detalhes ali sobre
como lidar com filhos, se vai ter ou não, sobre ter filhos ou não, dá pra ver pelo mapa também. Sobre fertilidade, interesse em ter filhos, ou se a pessoa tem um foco muito grande profissional, ou se ela vive pro relacionamento e a outra não vive pro relacionamento. Então tem que ter ou uma compreensão, ou realmente não vai dar certo porque um tem uma expectativa do outro, um quer mais espaço do que o outro. Eu e meu marido temos uma quantidade muito parecida de tempo juntos. Nós dois somos assim, meio ermitões, assim, gosta de, por favor, me deixa no meu espaço, sabe? Eu falo pra ele como é incrível que eu ainda não enjoei da cara dele, porque era muito comum, eu enjoava da cara das pessoas, enjoava até da presença, da respiração da minha mãe. Eu falo assim, mãe, olha, me dá um tempinho pra eu ficar sozinha. Com meu marido não, ele pode ficar comigo do meu lado o dia inteiro, ficar sossegado. Então é muito bom. Então a gente tem essa mesma ressaca social, né? A gente tem o timing de ressaca social muito parecido. Enfim, gente, são esses assuntos que a gente tem como ver alguns pontos no mapa e outros vocês têm que conversar porque não tem como. Então vamos falar sobre o primeiro ponto do aspecto da amizade. A amizade, gente, começa de uma forma muito simples, tá? Só que não é ela que vai ser desenvolvida, vai muito longe, se não tiver essa solidez, essa maturidade. Então é muito comum a gente ser amigos de pessoas com o mesmo padrão de signo. Então sempre aparece aquariano, sempre aparece geminiano, sempre aparece leonino, enfim. Você pode começar a reparar na sua lista ali de amigos que talvez tenha algum tipo de padrão de signo solar ou signo lunar ou alguma situação parecida. Aí a gente entra nessa questão elementar, né? Aspectos de trígono ou seixo normalmente são mais favoráveis e dão aquela primeira impressão de fluidez. Nossa, me dou tão bem, essa pessoa parece que eu conheço a vida toda. Nossa, a gente se dá muito bem, a gente tem muita coisa em comum. Normalmente vai ter lá um trígono exato, um sextil ou vários aspectos harmônicos no mapa. Isso vai se dar com planetas que tenham o mesmo tipo de elemento ou gênero. Então, no caso, masculino com masculino, feminino com feminino. Então, são signos parecidos ali do lado, pula um signo, né? Então, por exemplo, Áries, ele vai fazer sexto com Aquário e vai fazer sexto com Gêmeos. Gêmeos faz com Áries e faz com Leão, entendeu? Vai, então, intercalando Leão com Gêmeos e Leão com Libra. E também Touro com Câncer, Câncer com Virgem, Virgem com Escorpião, Escorpião com Capricórnio, Capricórnio com Peixes, Peixes com Touro. Então são esses os sextos que a gente vai ter no mapa, tá? Para um lado e para o outro lado. Então são aspectos harmônicos, aspectos favoráveis, que normalmente trazem uma sintonia de conversa, de facilidade, de compreensão, mas não só essa questão elementar de fluidez, mas também a gente vai encontrar isso na relação individual, então não só na sinastria, mas no mapa individual. Então no mapa individual a gente vai encontrar testemunhos de experiências difíceis, como traumas em comum, dores, ausências, linguagens, algum padrão emocional ou de comunicação parecido, principalmente com ali os senhores da mente, que é a Lua e com o Mercúrio. Então vai ter ali alguma... óbvio, a gente vai tolerar alguns valores diferentes, algumas diferenças, porque afinal de contas é só um amigo, você não tá ali casando com aquela pessoa, assumindo aquela pessoa e tudo mais, né? Não tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Mas vai ter uma fluidez de comunicação muito forte, ou seja, você vai saber ouvir, vai saber escutar, vai saber falar. Por isso a importância na amizade e futuramente na questão de ser um dos pontos mais importantes, né, do relacionamento, essa conexão mental. Porque para um relacionamento dar certo, ele precisa da amizade, ele precisa de conversa, de diálogo, da mesmo tipo de linguagem, dessa conexão emocional, dessa conexão mental. Então, a Lua e o Mercúrio, que são os responsáveis por esse tipo de amizade, desse tipo de ponto dos relacionamentos. Então, claro, na questão da sinastria, a gente vai ver ali o trígono com Lua, o sexto com Lua e Lua, Lua, Mercúrio, 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 coisas do tipo. Mas,
No mapa individual, a gente encontra, por exemplo, as duas luas minguantes ou as duas luas regidas pelo mesmo planeta, né? Então, por exemplo, a lua em Libra com a lua em Touro, por mais que pareça que não tenha nada a ver com nada, as duas são regidas por Vênus, né? O dispositor dessa lua é Vênus, então tem um ponto em comum. Então o Mercúrio tá em Áries e outro Mercúrio tá em Libra. Poxa, são opostos, mas os dois são cardinais, os dois são complementares. Então a gente vai encontrar ali alguma semelhança. Óbvio, quanto menos ponto de semelhança, mais coisas vão ter que trabalhar. Quanto mais pontos de semelhança, vai ser mais fluido, mais fácil ali a comunicação e o relacionamento. E dando um foco ali para a Lua sobre esse padrão emocional, a linguagem emocional, né, a linguagem de afeto, a conexão emocional, né, o que torna realmente esse amor mais sólido, seja na amizade, seja além da paixão, né, porque a paixão, ela acaba, ela tem um prazo de validade de 2 anos. O que fica é o amor, tá? Então, a Lua, ela vai trazer essa relação de como amar. E aí entra uma coisa muito complicada que eu falei na plataforma vizinha. Se você não me segue por lá, já fica a dica, tem aqui no link da descrição, além de cursos, eu dou aulas particulares, eu dou consulta também. Então, se você quer que eu faça toda essa análise ali de sinastria para você em específico, pode me mandar mensagem que eu explico como que funciona a consulta, tá? Eu vou analisar todos esses pontos e vou fazer um trabalho bem interessante para fazer você, ou se você está querendo encontrar um relacionamento, eu te ajudo aí a ter um foco, um objetivo. E se você já está no relacionamento, eu posso te dar algumas dicas sobre como melhorar esse relacionamento, tá? Mediação de conflito, resolver problemas, coisas práticas do dia a dia que você pode fazer, tanto para o relacionamento como para você se melhorar para o relacionamento também. Então, algo que eu tava falando sobre na plataforma vizinha, nas historinhas ali, né? Se vocês estão entendendo que plataforma que é sobre, sim, todo mundo tem direito a encontrar alguém e viver uma paixão intensa, mas nem todo mundo tem a capacidade de amar de verdade. Porque nem todo mundo consegue superar os traumas de infância, consegue ser adulto o suficiente para amar dentro de uma condição espontânea, livre demanda. Então eu estou aqui para contribuir. Se eu for retribuída, ótimo, porque é importante. Mas isso não é um condicional. Porque em alguns momentos eu vou estar melhor, em outros momentos meu marido vai estar melhor, em alguns momentos ele vai me ajudar mais, outros momentos eu vou ajudar mais ele. E são períodos que às vezes não duram dias, às vezes duram anos. Vocês não lembram? Tem vários filmes sobre isso. O marido, o homem, no caso, nem era marido ainda, falava pra mulher: estou indo pra guerra, quando eu voltar, a gente casa. E ficava lá 1, 2, 3, 4 anos na guerra. E aí, quando voltava, se casavam. Se a mulher tivesse esperado. E a mulher muitas vezes esperava, porque acreditava na palavra desse homem. Então ela estava ali, sendo fiel, comprometida, sim, porque eram outros valores. Valores que hoje estão perdidos, porque é tudo rápido, tudo imediato, tudo... Ele tá te enganando, ele tá te enrolando, ele isso, ele aquilo. Ele e ela, né? Então nós temos essa jogada de competitividade entre os homens e as mulheres de uma forma, assim, sem precedente histórico, uma coisa, assim, desproporcional e surreal. E isso faz com que os relacionamentos não sejam vivenciados com plenitude mais, não sejam vivenciados de uma forma de verdadeiramente ter uma entrega, de verdadeiramente amar. Então, por isso que eu falei que, sim, todos têm o direito e provavelmente vivam um relacionamento amoroso forte, todo mundo tem esse direito, mas nem todo mundo vai conseguir superar os próprios traumas e desenvolver a capacidade de amar de verdade. Então, por isso que acaba que pouca gente realmente vive isso. Acaba sendo raro. Mas não porque, coitado de mim, tenho tanto amor pra dar, mas mesmo assim não encontro ninguém. Não é bem assim, tá? São coisas que a gente precisa melhorar. Esse é o meu tipo de visão e é o meu tipo de serviço, tá? Meu objetivo é trabalhar com você para que você seja capaz de amar de verdade, seja capaz de identificar o que está travando. Por isso que no começo do vídeo eu falei, você é um indivíduo único e complexo e o outro também é.
Então não adianta só a gente ver interação de planetinha com planetinha, de trígono, de sexto, de blá 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 blá. É importante olhar para o mapa individual como um todo. É somente nisso que a gente vai encontrar o que realmente está travando. Não é uma quadratura do Saturno com Netuno do outro, tá? Não é isso que trava o teu relacionamento. O que trava o teu relacionamento é não se curar da infância. É ficar numa demanda de amor incondicional, sendo que você não está dando esse amor incondicional, né? Inclusive, amor incondicional mesmo, gente, é pai e mãe e olhe lá, né? Se não, somente Deus mesmo, porque não tem como. É uma coisa anímica, não humana. Continuando nossos pontos aqui, importantíssimos, além da amizade, o segundo ponto que eu falei é sobre atração. Atração é óbvio, né, gente? Quando ela tem uma pitadinha de admiração, é óbvio que ela vai se desenvolver a longo prazo, ou seja, a paixão vai durar um pouco mais do que o prazo ali de 1 ano, de 9 meses a 1 ano. Ela pode durar 2 anos, pode durar até mais, se essa admiração ela continuar sendo nutrida. Porque no prazo de 2 anos, o casal ele tem intimidade o suficiente para saber dos defeitos um do outro. Então, isso gera uma baixa admiração. Poxa, meu marido tem um chulé. Ah, não sei não. Pô, fica deixando toalha molhada em cima da cama. Isso é um absurdo. Então a admiração tende a cair. Por isso que alguns terapeutas aconselham a manter um pouquinho de mistério. Eu acho uma besteira gigantesca, mas eu entendo que as pessoas não têm condição hoje em dia de aguentar uns defeitinhos, de aguentar umas xaropices, um alface no dente, né, uma meleca no nariz. As pessoas não têm mais essa tolerância toda ali. E, claro, a questão do excesso de estímulos que nós temos na internet, né? Da mulherada toda sarada, né? Dos homens tudo sarado, do personagem do livro que parece ser incrível e não ter defeito nenhum. Então a gente cria uma expectativa de uma criatura perfeita, digamos assim, e quando a gente olha o nosso marido convivendo no dia a dia, a gente não acha ele tão perfeito e tão incrível assim. Então tem que tomar muito cuidado, gente. Ficção é ficção, realidade é realidade. A pessoa que parece aquela blogueira fantástica, aquele influencer fantástico, na rotina, no dia a dia, não vai parecer tão perfeito, incrível e maravilhoso assim, tá? E isso é uma coisa que vocês têm que ter dentro do coração de vocês e lembrar sempre, tá? Para não ficar caindo achando que o seu colega da faculdade parece ser muito mais legal e compreensivo do que seu marido, que a sua personal trainer é muito mais fantástica e disciplinada do que a sua esposa, porque isso é coisa de criança, gente, é criança, pelo amor de Deus, acorda pra vida, gente. Então, na questão da atração, a gente vai ver, claro, componentes do corpo físico, como ascendente, regente do ascendente, e da casa dos prazeres, que é a casa 5, e da deusa dos prazeres, que é Vênus. Então, obviamente, a gente vai ter alguma expectação, um no signo do outro, um na casa do outro, e coisas assim na questão da sinastria. Mas, como eu falei, um ser o sol da vida do outro é muito importante. Então, a gente também tem que se comprometer a continuar atraente, não só cuidando da aparência, não peidando um na frente do outro, não é exatamente isso. Claro que são coisas que são importantes cuidar, né, zelar por esses aspectos menores, mas o mais importante é o que meu marido mais admira e valoriza, o que a minha esposa mais admira e valoriza. A minha esposa ela vai admirar, quase toda mulher admira, se sentir protegida e se sentir cuidada. Ela vai admirar a sua coragem. Então, você fazer um esporte, vencer uma competição, proteger ela na rua, fazer ela se sentir segura no ambiente fora de casa, por isso que a mulher gosta de sair, porque ela relaxa quando ela tá fora de casa, porque o marido, teoricamente, tem que proteger ela. Principalmente se você fala assim, vem aqui que tem um cara estranho ali, ó. Entendeu? E coloca ela do outro lado. Então ela vai, uau, nossa, ele tá prestando atenção, caramba. Mas são coisinhas pequenininhas, mas que já ajuda. Se a sua namorada, a sua esposa tem uma narrativa intelectual, você tem que ser no mínimo inteligente. Se a sua namorada tem uma narrativa, ela gosta de ganhar dinheiro, ela é obstinada, você tem que ganhar mais dinheiro que ela, você tem que ser ambicioso. Se a sua namorada gosta de coisas bonitinhas, arte, artesanato, entendeu? Você tem que ter algum dom artístico também. Então o que mais a pessoa
pessoa valoriza, por isso que eu falei que pra mim era importante meu marido, no minimamente, acreditar de astrologia. Ele ter, né, o doutorado em semiótica, pra mim foi, nossa, eu ganhei na loteria, vocês não têm ideia. Então é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu valorizo, e pra mim o conhecimento sempre foi muito importante. Então encontrar um marido que é mais inteligente do que eu é fundamental. Pra mim ele sempre vai ser atraente, porque ele é sempre muito mais inteligente do que eu, que tem uns mais de 10 anos pra eu conseguir tentar alcançar ele, né? Então não tem como. Então a atração, ela vai ser mantida, ela vai ser nutrida através da admiração. E a admiração, ela pode ser nutrida através de pequenos atos nossos do dia a dia. E sim, isso é impossível observar pelo mapa, mas dentro de um aspecto individual. Aí, como, por exemplo, né, foco de casas, foco de planetas, regente do ascendente, motivação primária, mentalidade. Então, dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos, do que a pessoa valoriza, do que a pessoa acha importante. Mas é óbvio, são coisas que você fazendo uma autoobservação, uma autoanálise, você vai conseguir chegar nessa conclusão, tá? Às vezes não tem uma coisa só, são várias coisas. Aí você tem que ver, assim, com o que eu não conseguiria viver sem, ou seria muito difícil viver sem, ou seria muito triste viver sem. Então você vai chegando numa resposta mais essencial. Olha, dica de ouro essa daqui, viu? E outro detalhe, é muito mais importante que a mulher admire mais ao homem do que o homem é importante admirar a mulher, mas a mulher tem que admirar mais o homem, tá? Porque a mulher, gente, a mulher é terrível, é terrível. A mulher, ela tem um poder que ela não imagina. O que acontece é que ela não consegue focar essa energia toda dela por uma coisa frutífera, porque se ela coloca pra fora essa energia toda que ela tem, energia física, energia espiritual, energia emocional, ela destrói o universo, tá? Eu tô falando isso sério. Por isso que não é essa coisa de, o homem é melhor que a mulher é melhor que o homem, um serve para ajudar o outro. Então o homem, ele controla a mulher, só que ele só vai conseguir controlar a mulher se ela o admirar, se ela ver ele como uma figura de autoridade. Gente, eu sou terrível. Quando eu falei com meu marido que eu tinha vários defeitos e vários problemas, eu falei sério, gente, não falei brincando, não. Eu reconheço que eu sou difícil, eu reconheço que eu sou, né, tenho tendências ali a descontrole, a fazer muita coisa errada. Tem essa tendência como qualquer outra mulher tem, tá, gente? Qualquer outra mulher tem. Não no sentido, às vezes, criminal, né, de ser contra a lei. Às vezes, num sentido mesmo espiritual, de coisas que a mulher consegue fazer. Essa coisa, por exemplo, da palavra, né? Putz, minha mãe falou, acontece. Por que a mãe fala e acontece? Entende? Por que quando olha, a coisa pode florescer e ir pra frente ou murchar? Porque a mulher, ela tem um poder incrível. E é um poder nato, não é um poder que ela vai desenvolver ou tem alguma coisa envolvida. É simplesmente porque ela tem uma relação emocional mais à flor da pele, mais forte. E essa conexão entre o sutil e o espesso. Então ela tem mais facilidade com essa ponte. Ela é a lua, né? Então ela tem essa relação toda com viagens, com movimentação. Então, para que a mulher consiga focar toda essa energia, inclusive de gerar a vida, de trazer um espírito para a matéria, ela precisa, para ela ser fértil, ela precisa de um homem falando para ela orientando ela, ou pelo menos que ela sinta uma segurança, uma fortaleza e uma proteção desse homem, entende? Então, o homem, ele trabalha para a mulher dentro desse sentido, de conseguir ir guiando para onde vai essa energia. E para que o homem consiga fazer isso, a mulher precisa admirar o homem. E porque ela vai conseguir ceder ali ao que ele está aconselhando. Senão ela vai fazer justamente o contrário. A mulher, ela tem o poder de edificar um império ou destruí-lo. Tanto que boa parte dos conflitos mundiais, da história da antiguidade, são iniciados por mulheres. Então, por isso que eu falo que o poder da mulher, ela é absurdo. É tão absurdo que o homem, ele tem esse papel de conseguir, né, trazer um direcionamento. E por isso que é importante que ela admire mais ao homem do que o homem admirar mais uma mulher. Porque senão, se o homem admirar mais a mulher do que a mulher admirar o homem, aí ele vai cair na dela e aí vai repetir a história de Adão e Eva. Gente, vocês acreditando ou não, a gente encontra isso em paralelos a vários outros mitos, histórias, e olha pra tua vida, olha pro lado, olha pro outro lado,
veja o que está acontecendo. E é claro que é importante a mulher gostar de um homem bom, um homem virtuoso. O homem precisa ser melhor do que ela nesses aspectos também. Por isso que a gente tem que ver o que a gente está querendo. Se eu tô querendo ser uma pessoa melhor, eu vou escolher um homem melhor para estar do meu lado, para que ele me inspire. É o clássico do clássico de ande com quem você quer se tornar. Você é um resumo das 10 pessoas que você mais convive. Por isso que, inclusive, grandes empresários, eles têm reuniões ocasionais com outros grandes empresários para ter esse tipo de convivência. Entendeu? Então você tem que ver o que você tá querendo. Ai, porque aquele homem destruiu a vida daquela pobre coitada. Nananana. Então você tem que ver isso aí, tá? O que você tá querendo pra sua vida. Porque quando uma pessoa presta ou não presta, isso fica muito evidente, tá? É ter paciência, espera um pouquinho, conhece os amigos, conhece a família, que você vai descobrir se essa pessoa presta ou não presta. Então vocês estão vendo, né? Tem dica aqui de astrologia e tem dica também da vida, tá? Enfim, gente, então outro ponto importante é a gente ver onde é que tá o foco do mapa da pessoa. Se o foco do mapa tá lá para profissão ou para realizar no mundo, quão importante é relacionamento e casamento para a pessoa, quais são os indícios sistêmicos de padrão de relacionamento que ela tem, que eram os relacionamentos dos pais. Então, consequentemente, ela tende a repetir esses padrões. Por isso, gente, a chave de um relacionamento de sucesso está em compreender a unicidade de cada um e, é óbvio, querer estar junto. Então, se eu quero estar junto e eu compreendo que essa pessoa é única, consequentemente, eu vou me esforçar para respeitar o espaço dessa pessoa e essa pessoa respeitar o meu espaço, dentro de um padrão ali de compreensão do que é importante para cada um, tá? Então, não adianta só você encontrar a sua alma gêmea de trígonos perfeitos. Você tem que curar os seus traumas, ver o que você está buscando. A outra pessoa também tem que curar os próprios traumas, tem que saber bem o que está buscando, definir os valores. Falei muito sobre valores, mas às vezes a pessoa nem tem facilidade em definir valores. E aí entra lá num probleminha da amamentação, a gente vai encontrar um probleminha lá na infância, de alguma situação que aconteceu muito chata. Então, tudo isso dá para ver esses princípios básicos no mapa astrológico. E sim, gente, por isso que minha sinastria, e quando vocês me perguntam sobre sinastria, eu quase tenho um piripaque, um treco, tentando explicar que não é só um trígono, um sexto, um blá 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 blá. Às vezes a gente tem que olhar coisas muito mais profundas do que isso, porque eu conheço várias pessoas que têm o mesmo posicionamento ali de um sol no meu ascendente, um sol não sei aonde, da casa 5, uma Vênus em tal signo que vai fazer aspecto com sei lá o que meu, e essas pessoas não são especiais pra mim, como é o meu marido. E às vezes nem me dou bem com essas pessoas, como eu me dou bem com meu marido, ou até com a minha vizinha, que é minha amiga aqui, de 85 anos que ela tem, e a gente se dá super bem, e beleza, às vezes a pessoa tem o mesmo tipo de aspecto e não vai ser minha amiga, eu não vou nem com a cara dela. Então não é só um simples posicionamento, é olhar e saber fazer uma boa interpretação de mapa, levando em consideração todos esses quesitos sistêmicos, toda a constituição do ser, de tudo que é valor, do que se valoriza e do nível de consciência de cada um, do nível de desenvolvimento de cada um. Porque não tem como viver um amor, um romance, algo fenomenal, se você não está preparado para isso, se você não tem condições nem físicas, nem comportamentais, nem emocionais, nem anímicas de viver isso. E claro, todo mundo tem condição, tem como conseguir ter condição. Mas para isso tem que arregaçar as mangas e trabalhar nesse autodesenvolvimento, nessa busca e nessa melhora, tá bem? Enfim, eu sei que provavelmente talvez esse vídeo tenha um bom alcance, mas ao mesmo tempo muita gente vai ficar incomodada porque queria uma coisa bem água com açúcar, né? Fazer o que, gente? Paciência. Para consultas, meu contato tá na descrição do vídeo, aulas também, e tem vários outros vídeos aqui no canal. Tem alguns água com açúcar, tem alguns que aprofundam bastante, porque meu objetivo com a astrologia é esse, gente. Não tem como. A astrologia é uma ciência fantástica, que não dá pra gente resumir ela num simplesmente Vênus em Libra combina com Vênus em Gêmeos, tá? Não dá pra gente ficar brincando disso, porque não funciona, não tem precedência, é bem ridículo.
Enfim, gente, vou ficando por aqui. Deixem sugestões de vídeos, temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento, curtindo, comentando, porque meu público gosta desse tipo de conteúdo, eu acho, eu espero, pelo menos é esse meu objetivo. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, pode ir no canal do vizinho, não tem problema nenhum. Mas se você gosta de um conteúdo sério, aprofundado, realmente ensinando todos os aspectos de como, né, qual que é a lógica, como que a gente chega nesse objetivo, o que a gente tem que olhar, enfim, tanto aulas quanto outros vídeos aqui no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima!